Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia para quem nos assiste no período matutino, boa tarde para quem nos assiste no período vespertino e boa noite para quem nos assiste no período notivago. Espero que esteja tudo bem com todas e todos. Estamos iniciando mais um programa Sede um Resgatável do Instituto Samadhi, programa vinculado aos assuntos que tratam da transição planetária, para que nossa experiência no projeto evolutivo da humanidade na Terra não seja em vão. Por isso, os assuntos que abordamos no nosso canal não são divulgados na grande mídia, que representam os braços da matriz de controle planetária. Mas, pessoal, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos realizar 2 procedimentos preliminares. O primeiro, o ancoramento inicial, para que possamos melhor frequenciar nossas interfaces multidimensionais e, assim, obtermos um acréscimo na cognição e entendermos melhor os assuntos transcendentais, como também buscar uma melhor proteção ambiental para evitar interferências hostis em nosso trabalho. Assim como você toma o café da manhã e almoça para a manutenção do corpo físico, você deve ancorar para alimentar sua conexão com os aspectos multidimensionais, ok? Então, eu vou desligar aqui a minha câmera para que a gente, então, faça o ancoramento e, inicialmente, vá se conectando à imagem que eu vou colocar aqui, ok? Então, vamos lá. Aí eu peço, então, que vocês comecem a fazer a sua conexão com a imagem que está na tela, entendeu? Então, começamos o nosso ancoramento, colocando foco na respiração, fechando nossos olhos, procurando estabelecer a tão necessária interiorização para o ajuste de nossa base cognitiva, junto às estruturas de conhecimento mais sutis, que, de certa forma, nos tiram da zona de conforto dimensional, colocando-nos para uma zona além fronteiras, para uma zona multidimensional. E, para tanto, elevemos nossos pensamentos, elevemos nossos sentimentos e emoções aos mais altos degraus desta multidimensionalidade, assim como colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a esta realidade. Sintonizamos para esse ancoramento a supraconfederação direcionada a este projeto avatárico, suas mônadas, seus Voronandeques, seus Lananandeques, Melquisedeques, Goronandeques. Sintonizamos a Aliança Unida de Planetas, do quadrante Teta, as federações sistêmicas sobre as diretrizes de Alcione, a Confederação Intergaláctica Local de Nebadon, a Confederação Multidimensional, a Supraconfederação de Orvoton. Então, mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares para que, nesse encontro, os conhecimentos transcendentais tenham significado agregador para o nosso esforço ascensional. Que os aspectos positivos do nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar dessa nossa busca por mais compreensão dos conhecimentos chaveados face à nossa até então imaturidade multidimensional. Que os guardiões desse módulo chamado Samadhi se façam presentes em comunhão com as forças telúricas e com os guardiões de cada avatar aqui presente, representando suas egrégoras nos interesses de suas hierarquias, na proteção e preservação desse espaço multidimensional de cura e de conhecimento. E assim encerramos este ancoramento com o mantra da transmutação e da proteção Klim Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha,
Valabhaya, Surra. E que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que esta sintonização nos permita ver um pouco além de nossos horizontes. Selamatumai, Selamatumai, Selamatumai. Então, pessoal, podemos ir retornando ao estado beta para que possamos nos deparar com essas informações e, assim, irem se transformando em conhecimento e conhecimento transcendental, ok? Então, deixa eu ligar aqui minha câmera para que a gente possa interagir, certo? Então, feito o ancoramento, agora damos, então, seguimento à nossa apresentação. E vamos aqui ao segundo, né? O segundo aspecto preliminar dessa apresentação. Vamos tomar a pílula vermelha que nos ajuda a enxergar a realidade e nos tira das ilusões impostas pela cultura dominante, né? A matriz de controle, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, preparados, ancorados, já tomaram a pílula vermelha, ok? Então, vamos lá. Deixa eu acertar aqui, certo. Muito bem, então, vamos entrar no tema e o assunto de hoje. E esse assunto de hoje é a continuação da matéria. Iniciamos no último vídeo, em que começamos a abordar a relação entre alimentação, espiritualidade, equilíbrio da dualidade e ascensão, dando destaque para a influência que a crononutrição tem no nosso desenvolvimento espiritual. Né? Porque quando a gente fala em crononutrição, nutrição, dietética, alimentação, a gente automaticamente vincula, né, essa nossa atividade ao corpo físico, né, para a manutenção do nosso corpo físico. Mas não é só isso, não. Né? A gente está vendo aqui, através dessa série, que a alimentação ela também tem um papel muito importante, né, no aspecto do desenvolvimento espiritual. Né? E nós estamos aprendendo que quem se alimenta de uma forma adequada tem mais chances, né, de ter um bom desenvolvimento espiritual. E quem se alimenta de uma forma não muito adequada tem mais propensão, né, a um sentimento, pensamento mais entrópico, né, porque o corpo fica acidificado. Então, na imagem aqui, ao lado, né, vocês podem ver uma representação do relógio biológico, certo? E o que ocorre? Vocês estão vendo que existem algumas fatias, né, dessa pizza que estão coloridas, né? Como aqui a fatia do estômago, a fatia do baço pâncreas, né, em laranja, do coração, do intestino delgado e do pericárdio em vermelho. Por quê? Porque serão estas áreas do relógio biológico que nós vamos aqui trabalhar para fazer essa vinculação, né, com os aspectos espirituais, ok? Nós não vamos aqui ver a totalidade do relógio biológico, nós vamos ver, sim, o que interessa, né, com relação ao desenvolvimento espiritual, né, que está ligado também à nutrição, certo? Então, vamos lá. Vou seguir aqui para o próximo slide. Esse aqui. Bom, olha só. Tudo tendo como parâmetro aquela máxima, você é aquilo que come. Se sua alimentação é ácida, como eu havia feito referência, né, com o tempo você se torna uma pessoa desagradável, fomentadora de um ambiente amargo, tóxico.
Vamos ver por que isso, certo? Se a sua alimentação é alcalina ou é mais alcalina, você se torna uma pessoa agradável, empática, com tendências a ver o copo meio cheio perante os desafios da vida, proporcionando-lhe um leque mais amplo de possibilidades para realizar seus propósitos, sem ficar preso a uma única percepção e a frustração do fracasso momentâneo, né? Tem pessoas que começam um projeto, alguma coisa não deu certo, elas também não dão certo, né, junto com o resultado do seu projeto. Elas simplesmente sucumbem. Mas se você estiver com o seu corpo equilibrado, né, por influência de uma boa alimentação, isso vai lhe propiciar, né, uma maior abertura cognitiva, aí uma percepção de novas oportunidades. Por quê? Porque você está sendo influenciado pela serotonina que circula em seu corpo, certo? Próximo tópico. Então, vejam bem, corroborando com esta tese, trago aqui fração de 2 artigos, um do portal Terra, escrito pela acupunturista Patrícia Liu Matsusako, e outro da rede social Slide Hair, apresentado pela química Beatriz Pereira e Silva, que diz o seguinte, respectivamente, ok? Primeiro, lá da Patrícia. Evite o consumo excessivo de alimentos processados, gordurosos e açucarados, que podem sobrecarregar o baço pâncreas e o estômago, levando a problemas digestivos e emocionais, como ansiedade e preocupação. Olha só, vou ler aqui de novo, levando a problemas emocionais como ansiedade e preocupação. Então, não leva só a problemas digestivos, né? Agora, vamos ver aqui o trecho do artigo da química Beatriz Pereira e Silva. No caso de um elevado pH ácido, devido ao elevado consumo de alimentos ácidos, pode sofrer estresse emocional, sobrecarga tóxica, certas reações imunitárias e processos que priva as células de oxigênio e outros nutrientes essenciais. Então, vejam bem, pessoal, a influência, né, da qualidade da alimentação no nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele é ditado pelo nosso pensamento e por nossos sentimentos, né? E isso tem uma base química, ok? Então, vocês vejam que a alimentação, ela vai acabar influenciando, né, no processamento de hormônios, né, que vão circular dentro do nosso organismo e vão gerar um estado de espírito que pode ser negativo quanto positivo. E isto é significativo, sabe, na qualidade da nossa conduta. Então, assim, se a gente quer ser uma pessoa melhor a cada dia, se eu quero ser melhor do que ontem, hoje eu tenho que estar me preocupando com aquilo que eu estou ingerindo. Porque essa alimentação, a alimentação sólida, essa alimentação, né, pós-celestial, ela tem uma influência capital na nossa forma de proceder, na nossa forma de ver o mundo. Você já viu pensado nisso? Olha só, então, vamos para o próximo slide. Então, aqui, vamos relacionar a alimentação com o fluxo. Mas que fluxo? O fluxo energético orquestrado pelo Sol, influenciando o desenrolar da vida de toda a natureza,
e nós, ocupantes de um corpo biológico, estamos submersos no ecossistema. Então, sofrendo todos esses estímulos da natureza, principalmente do Sol, né, através do círculo circadiano. Bom, nossa parte cognitiva nos permite interferir nos resultados dos trabalhos de transformação produzidos pela natureza, ditados pelo ciclo circadiano. O que é isso? Aqui nós temos a imagem do girassol, né, a plantação de girassol. E todo mundo sabe que o girassol, né, ele acompanha o movimento do sol, né? Ele parece que ele olha, está olhando para o sol. Então, quando o sol se põe, né, o girassol ele parece que adormece. Quando o sol nasce, o girassol parece que acorda e começa a acompanhar. Isso vai acontecer durante toda a vida do girassol, durante todas as gerações de girassóis que já tiveram e que vão ter, né, vai seguir essa programação. Agora, nós, seres cognitivos, também sofremos essa influência, né, da luz do sol, né? Porém, nós, com a nossa cognição, nós temos o poder de interferir. E quando nós não temos muita consciência, essa nossa interferência é quase sempre prejudicial, porque nós não nos atentamos, né, aos aspectos nutricionais da alimentação, né? Quando não se tem consciência, nós estamos nos atendo aos aspectos que atendem ao paladar, exclusivamente ao paladar, né? E isso é muito ruim, porque quando se exagera no açúcar, no sal, né, esse tipo de característica de alimento nos traz repercussões, muitas vezes indesejadas, né? Então, o interessante é ter um pouco de conhecimento, né, sobre essa dinâmica essa dinâmica da composição dos alimentos, né, da relação do ciclo circadiano na influência do nosso organismo, para que a gente possa, então, fazer as melhores escolhas no aspecto nutricional. Não precisamos ser nutricionistas, não precisamos ser especialistas em dietética, né? A gente precisa de informações básicas, né, para que a gente vá, de uma forma autodidata até mesmo, e transformando essas informações em conhecimento. Hoje em dia, isso é mais fácil, né, porque existe a internet. Antes, nós tínhamos que ir para uma biblioteca, procurar uma pessoa que tivesse maior conhecimento, etc. Tal. Não, mas hoje você pode acessar algumas ferramentas aí que estão disponíveis na internet, que você consegue informações. Então, você tem que prospectar essas informações para que elas, no seu senso, né, vão se tornando, então, conhecimento, ok? Então, não temos desculpa, pessoal. Assim, mas eu não posso pagar um curso assim, assim, assim. Tem a internet. Você ali pode conseguir muita informação que vai te dar essa base de conhecimento para que você possa montar, então, as suas estratégias alimentares, né, no sentido de possibilitar que o seu corpo permaneça mais alcalino, ok? Então, vamos continuar. Olha só. Assim, para o despertar da consciência, devemos seguir o fluxo energético do nosso organismo. Mas, para tanto, devemos segui-lo de forma consciente. Caso contrário, nossas ações nos colocarão em descompasso com o fluxo energético conduzido pelo ciclo circadiano. Então, pessoal, por exemplo, se a gente troca a noite pelo dia, né, é isso que acontece aqui, ó. Né? Essa moça aqui no serviço, ou no momento que está estudando, ela está dormindo.
No momento que ela deveria estar estudando, né, ou trabalhando, ela está dormindo, né? Por quê? Porque está trocando a noite pelo dia, ok? E isso, de uma certa forma, acaba desregulando o nosso relógio biológico, né? Porque esse é um condicionamento, que eu posso dizer assim, ancestral, né? Porque há milhares de anos, quando não existia a energia elétrica, né? No período da manhã e da tarde, quando tinha a luminosidade natural, o que se fazia? Se caçava, né, para poder se alimentar. E à noite, quando não tinha mais luminosidade, o que acontecia? Nós dormíamos, né, para recondicionar o corpo, ok? Então, essa influência, né, esse estímulo dos raios do sol faziam com que em determinados momentos, ou fazem, né, com que em determinados momentos do dia, determinadas circunstâncias sejam colocadas na nossa corrente sanguínea para que a gente tenha um comportamento, né, harmonioso com esse ciclo circadiano, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a alimentação? O que isso tem a ver com a espiritualidade? Calma, primeiro a gente tem que conhecer esses conceitos para depois fazer, né, as interpenetrações cognitivas, ok? Então, ao tratarmos o tema relógio biológico, alimentação e desenvolvimento espiritual, temos que esclarecer o que vem a ser o ciclo circadiano, né? Agora eu falei de ciclo circadiano, etc., mas ainda não expliquei diretamente, né, o que significa. A explicação ela ficou meio que indireta, ok? Então, o ciclo circadiano é o ciclo de um dia ao qual estamos expostos durante o dia à luz e durante a noite a ausência dela influenciam o nosso relógio biológico, ditando como o nosso organismo se comporta ao longo das 24 horas que tem o dia. Ok? Então, isso é o ciclo circadiano, tá bom? Olha só, e a fisiologia do ciclo circadiano no organismo? Como é que acontece, né, essa influência, né, o estímulo para excreção de determinadas substâncias na nossa corrente sanguínea, fazendo com que o nosso organismo, as nossas células, nossos órgãos, né, respondam de uma determinada maneira. Aqui eles explicam o seguinte, olha só, a ausência de luz estimula a retina a mandar sinal ao nosso relógio biológico, que emite um aviso ao gânglio cervical superior, para que libere noradrenalina, que, por sua vez, vai fazer com que a glândula pineal produza e secrete a melatonina, que é o hormônio que ajuda na indução do sono. Então, está aí um exemplo, né, da fisiologia, de como acontece, né, essa mágica dentro do nosso organismo. Ok? Então, vamos ao próximo slide. Ritmo circadiano. Olha só, o relógio biológico, ele é regulado e acertado pelos ciclos circadianos com uma extraordinária precisão. Os nossos relógios internos adaptam a nossa fisiologia às diferentes fases do dia. Circa representa cerca de, e diano, de um dia. Isso é, ciclos iguais com duração de cerca de 24 horas. Os ritmos circadianos são tão fundamentais quanto a nossa respiração. Ok? Então, o relógio biológico é um sistema interno do corpo que regula processos fisiológicos, como o sono, o metabolismo, a temperatura corporal, os níveis hormonais e o comportamento de acordo com o momento do dia.
Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Relógio biológico ou relógio do fluxo energético. Com relação ao relógio biológico, nesta apresentação e nas demais, os demais vídeos que compõem esta série, vamos nos ater à influência do ciclo circadiano sobre o relógio biológico no que se refere à função alimentar. Não trataremos de todas as etapas que envolvem o relógio biológico. E nesse vídeo, vamos nos inclinar nos dois pares de horários referentes às vísceras e aos órgãos vinculados ao elemento terra, que é o estômago e o baço pâncreas, por estarem diretamente ligados à parte digestiva. Então, pessoal, olha só, aqui nós temos uma representação, tá, do relógio biológico, ok? Deixa eu acertar aqui. E olha só, vocês podem perceber que a cada 2 horas, tá, aparece aqui um órgão, né? No caso, das 7 às 9 da manhã, temos aqui o estômago. Das 9 às 11 da manhã, nós temos aqui o baço pâncreas. E vocês vão perceber essa setinha aqui, ó, laranja, né? Indicando aqui, ó, estômago e baço pâncreas. Por quê? Porque esses dois órgãos, eles pertencem ou estão relacionados ao elemento terra, certo? E vocês vão ver aqui, ó, setas vermelhas, né? Na altura do coração, do intestino delgado, do pericárdio, e poderia ter uma seta vermelha aqui também, né, no triplo aquecedor, que representam um elemento fogo, ok? Na dinâmica dos 5 elementos da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, certo? E aqui, só deixa eu ver o que nós temos aqui. Isso. Então, olha só, nós vamos trabalhar esses quadrantes, certo, do relógio biológico, porque eles têm uma relação mais direta com a questão da nutrição, da alimentação, né? Que é o mote dessa nossa apresentação, né? A influência da alimentação, né, na nossa evolução espiritual, certo? Então, vamos lá. O primeiro elemento, das 7 às 9, que é o estômago. Vamos a esse quadrante. Então, vamos a esse quadrante, pessoal, que é o seguinte. Bom, o significado energético do estômago tem a ver com como você digere a vida. Esse órgão, para a medicina tradicional chinesa, tem a ver com a sua clareza mental. Hoje a gente sabe que quase 70% da serotonina que é produzida no nosso organismo, ela é produzida no estômago, né? E antes pensava que era uma produção da mente, né, do cérebro, ok? Então, por isso que o estômago é chamado hoje do segundo cérebro, né? Ou o aparelho digestivo, né? Ou seja, se o seu estômago está em equilíbrio, você possivelmente será mais assertivo. Bom, o estômago é um órgão yang, é uma víscera, que eles chamam de Fu, é o Zhang Fu. Zhang é órgão, víscera é Fu. E é visto como o mais significativo entre os órgãos yang. Ele estabelece uma conexão direta com o baço e é reconhecido como a fonte do Qi, ou da energia pós-celestial, devido ao seu papel essencial na formação da energia e do sangue. No 8º capítulo do Suen, que é um dos clássicos da medicina chinesa, né, que tem mais de 500 ou 600 anos, antes de Cristo, inclusive, né, é mencionado que o baço e o estômago têm a função de armazenar os alimentos e os 5 sabores. Bom, então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos fazer aqui as nossas ponderações com relação a esse
órgão, né, essa víscera, que é tão importante aí para o nosso sistema digestivo e que vai ter uma importância capital, né, não só no funcionamento do nosso organismo, mas com relação à forma que a gente pensa e sente. Então, vamos lá. Na imagem, vocês podem ver aqui, tem aqui um desenho do estômago, né? E dentro, vocês estão vendo aqui um caldeirão que está fervendo, né? Olha só, isso significa o quê? Que o estômago, ele, na visão da medicina tradicional chinesa, né? E a gente tem que considerar que tem 4, 5 mil anos de existência, né? E quando foi produzida essa teoria, não existia a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, as representações são mais próximas, né, às questões do dia a dia das pessoas, né, daquela época. Então, os sábios chineses, né, os mestres, diziam que o estômago é um caldeirão, ok? Porque eles estão fazendo aí um paralelo ao calor, né? E por isso que o estômago, ele é um órgão, é uma víscera yang, certo? Porque ele tem calor e precisa do calor para bem funcionar, para poder fazer a quebra dos alimentos, certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no aspecto térmico, tá? Da funcionalidade desse órgão. Se ele é uma víscera yang e precisa de calor para bem funcionar, me digam aí o que acontece quando as pessoas, ao acordarem, vão direto para a geladeira, né? E aí colocam lá pega lá um copo d'água e coloca água, né, gelado ou na temperatura natural, né, naquele copão e toma tudo, né, inaugurando o dia com um copo de água gelada ou natural. Bom, se o estômago é um caldeirão, se você joga água no caldeirão, o que vai fazer? Vai esfriá-lo, né? E aí não interessa se é água, se é um suco de uva, se é um suco de laranja, se é alguma fruta, não interessa. Você está prejudicando a funcionalidade do caldeirão. Por quê? Porque ele precisa de calor. Ele precisa de calor. E aí eu coloco as frutas também, né, nessa seara, em razão da sua natureza térmica. A maior parte das frutas são frias e úmidas. Então, esse horário da manhã, né, das 7, nesse quadrante das 7 às 9 da manhã, não é interessante inaugurar o dia tomando algo ou comendo algo gelado, né, ou na temperatura ambiente, porque vai prejudicar o aspecto térmico do seu estômago. E isso significa que você vai prejudicar aquela sua função, né, de transformação dos alimentos. Outra coisa, o pulmão, ele precisa do calor do estômago também para funcionar bem, para produzir a energia torácica, né, que eles chamam de Zonti, certo? Então, se você inaugura o dia com algo gelado, você primeiro está prejudicando a funcionalidade do estômago. Depois, no segundo momento, você está prejudicando a sua produção de energia, porque o pulmão ele faz parte do triplo aquecedor, tá? Que é uma estrutura virtual engendrada pelos mestres da medicina chinesa para explicarem como é que ocorre a formação da energia no nosso corpo, que envolve 3 órgãos, né? Que é o baço, que é o pulmão e os rins, certo? Mas se você já está prejudicando termicamente um desses órgãos, você vai afetar de uma forma negativa, né, a produção da energia do seu corpo.
E aí é por isso que muitas pessoas que têm essa prática, né, de tomarem um copo d'água, né, em jejum, coisa e tal, quando chega lá no final do dia, lá pelas 5, 6 da tarde, estão exauridos, estão cansados. Por quê? Porque prejudicou a produção de energia. E nesse momento, 5, 6 da tarde, é que o corpo começa a inverter o metabolismo, né? Para quê? Para você poder dormir, começa a esfriar o corpo. E aí você começa, então, né, a sentir o cansaço, né? Vai embora aquela fase yang, você entra no yin, e aí começa a sentir, né, a falta da energia. Então, o que que a gente tem que fazer de manhã, quando acordar, né? Você deve inaugurar o dia com algo morno ou quente. Então, você faz um chá, né? Ou você toma um café preto, mas que seja morno ou quente. Por quê? Porque assim você vai estar ligando esse motor chamado estômago, né? A gente pode fazer um paralelo com os motores dos carros. Vejam bem, hoje quase todos os carros, né, que são fabricados aí, os carros, acho que de uns 15 anos para cá, eles são carros flex, né, carros híbridos, que tanto funcionam com álcool ou com gasolina, né? Mas, pelo que me consta, pelo menos o meu é assim, e todos que eu já tive, né, flex são assim, eles têm um reservatório pequenininho, né, lá junto ao motor, em que você põe o combustível para quê? Para quando você girar a chave da ignição do carro, o primeiro líquido que vai sensibilizar ali o motor vai ser a gasolina, né, que eu acho que é o pistão, né, para pegar a faísca, vai ser a gasolina, porque a gasolina é yang, né? Mesmo que lá no seu reservatório de combustível, o grande, né, o reservatório, aquele de 50 litros, só tenha álcool. Para pegar o carro, ele precisa, né, de uma substância yang, que é a gasolina. Porque senão você vai ter dificuldade em pegar o motor do seu carro se estiver só no álcool. E se o dia ele não estiver quente, se for um dia frio, chuvoso, etc., tal, úmido, então vai ser muito mais difícil você conseguir ligar o seu carro. E se ele ligar, ele vai sair pipocando, né? Até esquentar o motor e aí você poder seguir a viagem, né? Então, assim, por analogia, é o que acontece com o nosso estômago quando a gente esfria esse caldeirão, entendeu? A gente está injetando ali álcool, né, num dispositivo que precisa de gasolina, que é yang, para funcionar, ok? No caso, o estômago, ele precisa do calor, ele precisa de uma substância quente, certo? Bom, então, aliado, né, a essa ignição nutricional, que se dá através de líquidos mornos ou quentes, na sequência, você deve fazer um ótimo café da manhã. Por quê? Porque nesse horário das 7 às 9 é o horário em que o estômago está sendo melhor trabalhado pelo organismo. É o momento em que o estômago ele está pleno de energia e sangue. Vocês lembram, quando eu apresentei o relógio biológico, vocês viram aquelas várias fatias, né? Então, assim, a cada 2 horas, um determinado órgão ou víscera, ele é cuidado pelo organismo, né, do ponto de vista térmico, do ponto de vista energético, ok? Então, é nesses momentos que o órgão está em sua plenitude. E o estômago, como o horário de energização dele é das 7 às 9, então é o horário em que tudo que cair no estômago vai ser melhor digerido, vai ser melhor absorvido pelo corpo. Então, é por isso que, nesse par de horário das 7 às 9, nós deveríamos aproveitar e fazer uma boa refeição. O que significa uma boa refeição? Você inaugurar o dia com algo morno ou quente e, na sequência, tá, ingerir
carboidrato complexo com proteína. Por quê? Porque o carboidrato complexo, ele queima de forma vagarosa. E isso evita o quê? O pico de insulina. Né? E como ele queima de uma forma vagarosa, ele pode aproveitar melhor a proteína, né? A substância. Por exemplo, se você come um ovo, né? O ovo tem proteína. Você come um pedaço de carne, né? Tem proteína. Então, se você mistura, né, nessa alimentação carboidrato complexo com proteína, nesse par de horário, né, o seu corpo ele vai encontrar melhores condições de aproveitar, né, esse combustível alimentar. E quando a gente fala em carboidrato complexo, gente, é tudo aquilo que nasce debaixo da terra, que tem força yang. O quê? O cará, o inhame, a cenoura, né, o rabanete. Tudo que nasce embaixo da terra tem ali, você pode considerar, né, entre suas substâncias, o carboidrato complexo, aquele que não dá o pico de insulina. Né? Então, você pode fazer, por exemplo, pão de inhame, né? Você pode fazer um caldo, né? E aí mistura ali cenoura, inhame, cará, etc. Tal, batata baroa, batata doce, nasceu, ou faz uma salada, né? E, e aí você então come essas substâncias, né? Com a proteína que você vai, com o tempo, perceber que o seu corpo ele começa a ficar mais vitalizado. Por quê? Porque você está se alimentando corretamente numa hora também correta, porque é a hora em que o seu estômago ele tem mais capacidade de transformação da alimentação, ok? E eu vejo muitas pessoas que simplesmente nem tomam café da manhã, ou só tomam um cafezinho e já sai, né, para o serviço. De uma certa forma, isso é extremamente prejudicial, porque você está perdendo essa janela de oportunidade nutricional, né? E além do que, você também, se faz isso, não toma o café da manhã, você também, como é que eu posso dizer, está propenso a engordar, né? Parece essa é uma questão paradoxal, porque se você não tomar o café da manhã, você vai ter pico de insulina. E o seu corpo vai pedir açúcar, né? E aí você vai começar a comer aquelas bolachinhas, né? Que é farinha branca, que vai se transformar em açúcar. Você vai comer um chocolatezinho, etc. Um bombonzinho, né? Esperando lá chegar ao meio-dia. Então, o que vai acontecer? Você vai ter vários picos de insulina ao longo da manhã, certo? Claro que o açúcar vai se transformar em energia, e essa energia em excesso, o seu organismo vai entender, e aí é uma questão ancestral, né? Ele vai entender que você precisa guardar aquela energia que está sobrando, né? Para casos de necessidade, de carência. Então, como é que ele guarda essa energia? Como é que o nosso corpo guarda essa energia que foi produzida, né, pelo consumo da farinha branca? Criando células de gordura. Ele vai criar essas células de gordura, esses lipídios, aonde? Justamente na região da nossa cintura e em outras partes do corpo, mas mais abundantemente na região da cintura. E aí as pessoas ficam com aquela linda pochete, né, e não sabem por que estão engordando. Assim, pô, mas eu nem tomo café da manhã e agora estou aqui, né, todo cadeirudo, todo barrigudo, etc. Tal, justamente por isso. Porque você, sem saber, né, gerou o quê? Picos de insulina e o seu corpo está guardando, né, toda essa energia através da gordura, ok? Então, gente, lembre-se, o café da manhã ele é fundamental, tá? Os chineses, pensando em relógio biológico, têm um ditado:
Você deve tomar um café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e almoçar como uma princesa, certo? E agora eu estou me lembrando que já faz um tempo eu atendi na massoterapia um, um ex-jogador de vôlei, e aí eu expliquei para ele essa mecânica aqui do relógio biológico, né, com relação ao estômago e ao baço, tá? E aí ele me falou assim, cara, agora que tu tá me falando isso, tá me caindo uma ficha. Ele disse, porque quando eu jogava vôlei, eu fui para a China participar de um torneio internacional e me chamou muita atenção que de manhã cedo os caras comiam pra caramba. Eu disse assim, mas pô, esses caras estão almoçando, né? Eles que ficavam assim, achou muito estranho, né? Então, disse, mas então é por isso, porque eles têm o conhecimento, né, dessa teoria do relógio biológico, que é uma teoria que tem 7.000 anos, né? E se ela tem 7.000 anos, ela já foi testada milenarmente, né? Então, fica a dica, ok, pessoal? Então, vocês viram a importância que tem, né, o café da manhã nesse horário, nesse par de horário, das 7 às 9, certo? Então, vamos adiante. Olha só. E no par de horário seguinte, gente, nós temos aqui o baço pâncreas, tá? Nós temos o baço pâncreas. Então, para a medicina tradicional chinesa, o baço e o pâncreas atuam em conjunto na digestão e na assimilação de nutrientes, além de estarem ligados aos aspectos psicológicos. E aí está dito o seguinte, eu vou ler aqui para depois da minha explicação, tá? Vamos ver aqui os ganchos. Energia diária. O baço mantém a energia diária e o metabolismo, porque ele participa do triplo aquecedor, certo? Transformação de alimentos em energia. O baço transforma os alimentos em energia para todos os órgãos. Controla o sangue. O baço controla o sangue. Aqui o controle do sangue, através do baço, ele se dá pela energia Wei. Não sei se é bem assim, porque tem o Wei Qi, que é a energia de proteção do nosso corpo, mas a energia, bom, agora não me recordo o nome técnico, tá? Mas é uma energia que mantém o sangue dentro das artérias. Então, ele controla o sangue nesse sentido, para não haver o extravasamento. Quando a gente encontra pessoas que têm varizes, né? Você pode ter certeza que essa pessoa está com um problema no baço, está com um problema, inicialmente, problema energético no baço, tá? Que ele não está produzindo esse tipo de energia que mantém o sangue dentro das artérias, dentro das veias, e ocorre esse extravasamento, tá? Então, ele também controla os músculos, unhas e cabelos. Olha só, o baço controla os músculos, as unhas e cabelos. E é interessante aqui, gente, porque... bom, vou explicar isso aqui depois, vamos lá. Manutenção da posição dos órgãos. O baço, o pâncreas, é responsável pela manutenção dos órgãos em suas posições anatômicas e funcionais. Influencia na energia e no sangue. Quando o baço está em desequilíbrio, o Shui, que é sangue, fica deficiente, o que dificulta a formação da energia e do sangue. Isso contribui para a fraqueza do indivíduo. Bom, residência do intelecto, porque aqui na parte de cima a gente leu que, além de estarem, olha só, as influências, né, do baço, né, não está só na digestão e na assimilação dos nutrientes, né, também está ligado aos aspectos psicológicos. Então, o que é isso aqui? É a residência do intelecto, né? O baço é considerado a residência do intelecto e é responsável pelo raciocínio,
estudo, memorização, concentração, foco e criação de ideias. A melancolia e a preocupação, o ato de remoer pensamentos, afeta o baço. Como é que eu posso dizer para vocês? Estressa o baço, certo? Então, é assim, pessoal, para a medicina tradicional chinesa, o baço ele tem uma importância capital, né? Aqui no Ocidente, pouco se ouve falar do baço, né? E muitos de vocês podem até estar estranhando, né? Nesse foco aqui, nesse órgão chamado baço, que a gente até esquece, né, da sua existência. Mas, para medicina, como é que eu posso ser, térmica, para a medicina energética, ele tem uma fundamental importância para a qualidade da nossa vida. E olha só, então, quando vocês já viram que o baço tem várias funções, né? Por exemplo, ele é o gerente do sistema digestivo. Ele é o gerente do sistema digestivo, né? E o baço, por ser, né, da sua natureza, ele é um representante do elemento terra, né? Ele, por sua natureza, ele é um pouco úmido, né? Porque a terra, para germinar, ela precisa de umidade, certo? Então, se ele está úmido, né, dentro das suas proporções, o baço está funcionando bem, ok? Mas se ele se torna mais úmido que deveria, o que acontece? Aquela terra se torna lodo, né? E a partir daí pouca coisa germina, né? Trazendo isso para a nossa realidade, quando as pessoas estão com o baço úmido, né, como ele é o gerente do sistema digestivo, a pessoa começa a ficar mais solta, alguns até com piriri, ok? Isso é, então, em função da umidade do baço. Por quê? Porque a alimentação dessas pessoas está sendo muito úmida. Como as pessoas não têm um conhecimento da natureza térmica dos alimentos, né, e se come sem critério, acaba, assim, em algumas épocas do ano, né, ou no dia a dia, se ingerindo muita alimentação úmida. E isso vai afetar o baço, né? E aí o que acontece? Então a pessoa fica com problemas estomacais, né? Porque o baço gerencia o sistema digestivo, ok? Então essa é uma das funções. Agora veja, o baço ele também ajuda a produzir sangue e energia. Por quê? Porque ele participa do triplo aquecedor, né? Que é aquela estrutura que envolve, além do baço, o pulmão e os rins, certo? E aí, se a pessoa não toma o café da manhã, da onde que o baço vai tirar matéria-prima para ajudar na produção de energia? Esse é um problema sério, né? Porque o baço ele aproveita aqueles vapores, né, da alimentação do que está no estômago para criar a essência, né, que ele vai trabalhar para ajudar a transformar em sangue e energia. Mas se não tem matéria-prima, a pessoa não tomou café da manhã, ou tomou o café da manhã, né, de uma forma inadequada, o baço não tem matéria-prima suficiente, né, para ajudar o pulmão a produzir aquela energia torácica, que vai beneficiar tanto o pulmão quanto o coração, né? E aí o pulmão e o baço, eles vão ter que requisitar lá dos rins, né, uma quantidade excessiva de energia essencial para quê? Para poder construir a energia, né, que garanta, então, a proteção do corpo, que garanta a nutrição do corpo, né, e que garanta a energia suficiente para você poder interagir ao longo do dia. Só que o que acontece? Essa essência em excesso que está sendo requisitada dos rins significa
Que significa que você está expoliando a sua expectativa de vida. Porque quem guarda a essência da vida são os rins. Os rins são os guardiões, né, da essência da vida. Porque quando nós nascemos, a gente recebe dos nossos pais uma quantidade de energia, tá, uma energia especial, que ela não é renovável, é como se fosse aquela energia de uma bateria, né? Que à medida que vai sendo usado, vai gastando, certo? Então, é natural que essa energia ela vá se degradando, né, ao longo da vida. É para isso que ela existe. Agora, ela não deve se degradar mais do que o previsto, porque se isso acontecer, vai acontecer também a brevidade da vida da pessoa. Se ela tem energia, né, essencial suficiente para viver 100 anos, vamos dizer assim, e ela usou de uma forma inadequada, né, essa energia essencial, porque não se alimentou direito, porque não tomou café da manhã ao longo da vida, né? Então, foi todo dia sendo requisitado energia essencial para produzir essa energia dinâmica, né? Para você poder viver no dia a dia, né? Poder interagir com as coisas do mundo. E aí, esse sujeito, ele, em vez de poder viver bem durante 100 anos, ele vive 60. E muitas vezes muito mal, chega lá aos 60, 70, né? Todo encarquilhado, porque ele foi espoliando essa energia essencial, essa energia, né, natal, que os rins guardam. Então, se você quer preservar mais, né, a sua quantidade, tempo de vida e qualidade de vida nesse planeta, você tem que proteger os rins. E a boa alimentação é uma das formas de proteção do guardião da nossa energia essencial. Entendeu? Então, lembre-se, quem forma energia é o triplo aquecedor, e os rins, pulmão e baço fazem parte dessa estrutura de produção de energia do nosso corpo, ok? Então, olha só, o baço ele precisa, então, né, da produção do estômago para fazer parte dessa produção energética no nosso organismo. Ele também participa, né, da construção do sangue, mas, para tanto, ele precisa da matéria-prima que vem, que deve estar lá do estômago, né? Que deve estar no estômago. Né? Deixa eu ver. Controla os músculos, unhas e cabelos. Agora, que é interessante. O baço, ele mantém a vitalidade das fáscias, né? Que são aquelas peles que seguram os músculos, sabe? Aquelas peles que encapsulam os músculos, né? E além da própria alimentação do tecido muscular, certo? Então, quando a pessoa também está com o baço muito úmido, o que pode acontecer é uma desvitalização dessas fáscias, tá? E elas seguram os órgãos dentro do corpo. E aí, se ocorre essa desvitalização, os órgãos começam a sair do lugar, né? E aí tudo cai, começa a cair tudo. Aí você vê aquela pessoa com barrigão, pessoa com uma bexiga, né, caída, etc. Tal, e outras coisas mais. E aí você, então, já está sabendo que aquela pessoa tem um problema no baço, pelo menos um problema energético do baço. Ele está muito frio, ele está muito úmido, ok? E aí, para aquecê-lo, para secá-lo, você tem que comer os tubérculos, né? Você tem que botar os tubérculos na sua vida, né? Na sua vida alimentar, certo? Deixa eu ver o que mais. Então, ele mantém o sangue dentro, né, das veias, das artérias. Ele participa da produção do sangue, da energia, controla os músculos, as unhas, cabelos. Ó, as pessoas que querem ter unhas bonitas, alimentem-se bem. Quer ter cabelos bonitos, alimentem-se bem, né?
Bom, e com relação à questão mental, o baço, ele tem uma importância capital na nossa capacidade de foco, na nossa capacidade de concentração. Então, isso é importante para quem está estudando, seja para concurso público, para provas, né, faculdade, etc. Tal. Porque o que acontece? Se você estressar o baço, né, com uma má alimentação ou com excesso de preocupação, você perde a sua capacidade de foco. E aí aquela situação, né? A pessoa lê uma página, dá uma página para ler, né? A pessoa lê, assim, agora me faz uma síntese aí do que você leu. A pessoa não consegue. Ela perde a capacidade de reter aquela informação. E ela não consegue reproduzir o que leu. Né? E aí os chineses falam, esse aí estressou o baço. Então, como é que você faz para destressar o baço? Né? Quando a questão é essa, é a preocupação do estudo, você ficar muito tempo ali em cima, né, estudando. Na verdade, você está estudando de uma forma inadequada, de uma forma ineficiente, porque você está fazendo um esforço sem ter um resultado, sem ter o retorno esperado. Né? Então, você tem que ter uma estratégia. Você estuda uma hora, faz o seguinte, depois de uma hora, levanta, caminha 5 minutos, 10 minutos, faz um exercício de respiração, para quê? Para fazer circular energia no organismo, fazer circular energia no baço, certo? Para as coisas não ficarem paradas e tensas dentro do seu interior, ok? Você tem que estimular aí o quê? A funcionalidade do seu sistema parasimpático, né? Para receber aquelas substâncias que dão prazer, que fazem o corpo funcionar de uma forma tranquila, né? Serena, leve, solta, para que você não gaste mais energia. Um organismo tenso gasta mais energia do que um organismo relaxado, né? E isso que tem uma consequência muito grande, né, no resultado da saúde das pessoas. Isso pode te levar ao teu envelhecimento precoce. Então, respira, ok? Se você for estudar, mantenha, faça uma estratégia de estudo, não estuda 8 horas assim direto, porque aí você está sendo improdutivo. Então, aqui vocês podem ver, gente, a importância, né, que tem a alimentação, principalmente dentro dessas 4 horas, né, que vai das 7 da manhã até as 11. Porque aqui envolve capacidade nutricional de assimilação, né, dos nutrientes, e depois a capacidade de transformar tudo isso em energia e sangue. E é isso que vai determinar a nossa boa qualidade de vida. E é isso que vai determinar o quê? Em nós termos ou não, né, na nossa corrente sanguínea, aqueles elementos que vão permitir que a gente tenha uma vida mais plena. Se você tem na sua corrente sanguínea, né, muito cortisol, muita adrenalina, você vai ser uma pessoa mais tensa. Se você for uma pessoa mais tensa por muito tempo, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa mais desgastada, né? Vai ser uma pessoa mais cansada, porque está gastando muita energia, e aí o seu corpo começa a envelhecer antes do tempo, né? Estou falando aqui do aspecto fisiológico, mas no aspecto emocional também tem influência, porque se você tem na sua corrente sanguínea, né, de uma forma majoritária, aqueles hormônios que vulgarmente, né, a gente chama hormônios do prazer, mas que fazem o nosso organismo funcionar de uma forma mais adequada, como ocitocina, né, melatonina, serotonina, né, dopamina e etc. Tal, você vive de uma forma mais plena, você tem sentimentos melhores, você tem pensamentos, né, mais agregadores, que, pelo contrário, né, se você tem mais cortisol, mais adrenalina, etc. Tal, você vai ser uma pessoa que vai ter, né, sentimentos mais pesados.
E isso vai gerar também pensamentos mais pesados, né? Pensamentos entrópicos, e você vai ser uma pessoa mais difícil de conviver, né? Que as outras pessoas até vão procurar evitar. Agora, se você leva isso para o campo da área espiritual, o que acontece? Isso bate na vibração, né? Se você é uma pessoa que está com o seu sistema parasimpático ligado, aquele da serotonina, etc. tal, você vai ter uma vibração melhor. Se você é uma pessoa que, pela alimentação, né? Nós estamos aqui falando da influência da alimentação, né? Tem outras influências, mas nós estamos aqui falando da alimentação. Se tiver com o seu sistema simpático acionado, né, de uma forma sistemática, você vai ter uma vibração mais pesada. E é isso que determina o que? O seu destino existencial. Então, aqui vocês podem ver a importância da alimentação, tá? No nosso desenvolvimento espiritual, no nosso desenvolvimento multidimensional, ok? Então, gente, por isso, por enquanto é isso com relação, né, a esses dois quadrantes aí do nosso relógio biológico, no que pertine à boa alimentação, certo? Mas não para por aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver a influência, né, dos demais quadrantes, que envolve o coração, o intestino delgado e o pericárdio, né? A influência, né, de seguir, né, de uma forma mais consciente, esse ciclo, do nosso relógio biológico, tá? Associado à alimentação. O que isso pode impactar, né, nesses outros órgãos, ok? Que também tem uma importância, uma influência capital na nossa vibração, ok? Então, por favor, assistam o próximo vídeo, né, que a gente vai colocar aí no ar na sexta-feira, tá? Porque assim a gente fecha esse bloco, né, que faz a interconexão, né, entre alimentação, ciclo da vida, que é o ciclo circadiano, que vai influenciar no nosso relógio biológico, né, com o nosso aspecto mais imaterial, né, que é a nossa multidimensionalidade, que é a nossa espiritualidade, ok? Então, as coisas estão interligadas e não estão separadas, né? Como a nossa, como é que pode ser, cultura cartesiana nos fez acreditar até hoje, né? Então, vamos ser mais holísticos, para que sejamos mais multidimensionais e mais espiritualizados, ok? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todas e todos, pela paciência de todos, tá? Mas esse assunto, ele é de fundamental importância, sabe? Para essa nossa busca, né? Da transcendentalidade, ok? Então, um beijo no coração de todos e de todas, e até o próximo programa do Instituto Samadhi, Seja o Resgatável, na sexta-feira, ok? Até lá, pessoal.